Fala, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais uma aula. Me chamo Fernando Feyer. Nesta aula, vou estar ensinando vocês a tratar assinatura de documentos de forma digital no aplicativo de vocês. Basicamente, você tem seu aplicativo, você tem a geração de contrato. Muitas vezes você tem a geração ali de contrato e você está dependendo aí de plataformas externas para estar fazendo a gestão desses documentos, desses contratos, né? Dessa forma que eu vou ensinar para você, você pode estar integrando isso internamente dentro do seu aplicativo e você pode estar fazendo esse gerenciamento dos contratos dentro do seu próprio aplicativo. Ou você pode estar disponibilizando para as empresas que são clientes, que são suas clientes, para elas também poderem utilizar com os clientes delas. Se o seu aplicativo é um SaaS, né, multiempresas aí, ou um ERP, por exemplo, onde você tem os seus clientes e os seus clientes têm os clientes deles, entendeu? Então você pode estar disponibilizando isso para tanto, você pode estar usando isso no seu aplicativo, para os seus clientes, mas você também pode estar disponibilizando isso para os clientes dos seus clientes, tá? Para eles estar fazendo a assinatura digital de forma automática, você já recebe tudo ali e você pode implementar de repente isso dentro do seu aplicativo, disponibilizar para os seus clientes usarem com os clientes deles e você cobrar um pouquinho mais ali na assinatura e tal. É uma feature, né? Uma funcionalidade a mais aí no seu aplicativo, no seu SaaS, né? No seu ERP, no seu CRM, enfim. Então, vou estar ensinando para vocês hoje como vocês podem estar implementando isso dentro do aplicativo de vocês, né? Vou estar ensinando de forma um pouco mais enxuta, mas eu creio que com essa explicação você já vai conseguir reproduzir aí no seu aplicativo, tá? Então, vamos que vamos. Para começar, a gente precisa de uma API de assinatura digital. Para isso, a gente vai estar usando a Assinafy. Não é patrocínio, tá? Não estou patrocinando nada, não sou dono da Assinafy nem nada. É porque esses tempos eu estava procurando uma API de assinatura digital para usar num projeto para uma empresa e eu acabei encontrando a Assinafy, é, implementei a Assinafy, gostei, tipo, funcionou tudo certo e os planos são muito bons, porque você tem um plano free aqui, ó. Você tem um plano grátis onde você tem 100 documentos por mês. Então você pode oferecer isso para uma empresa, né, que não é tão grande ali no seu aplicativo, ou se o seu aplicativo ele não é tão grande, talvez você até tenha 100 ou mais clientes, mas nem todos eles vão usar. Então você não precisa nem sair do plano grátis, porque aí você, com 100 documentos grátis por mês, você consegue estar fazendo essa integração e disponibilizando aí para vários usuários, né? Você consegue estar aproveitando muito disso. E também, se você precisar de mais, ela é barata. Então, ela, R$ 80 aqui, você consegue ter 500 documentos aí por mês, usuários ilimitados e tudo mais. Então, é bem bacana, por quê? Porque a gente também vai conseguir trabalhar aqui nesse vídeo para demonstrar para vocês aqui diretamente do plano grátis. Enquanto eu vou fazendo aqui, você pode ir fazendo aí e acompanhando que você não vai ter custo nenhum. Então eu gostei da Sinafy, ela é certificada, tá? Ó, ela é validada pelo ICP, pelo IT, que são os métodos obrigatórios ali, né, para esse tipo de API. Então ela é regulamentada certinho, tudo certo. Então eu já testei, funciona e é isso aí. Vou estar ensinando para vocês aqui como você pode estar fazendo uma integração aqui, oferecendo para os seus clientes aí e tudo mais. Para começar, eu tenho aqui no meu aplicativo uma página que eu criei, a página de assinatura digital, onde eu tenho aqui um grupo repetidor, né? Que eu mostro os documentos aqui que eu fiz o upload, se ele está assinado ou não, enfim, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui vai vir o nome do documento, o criador do documento, o signatário, o status do documento, se ele está assinado, se ele não está, se ele está pendente, e aqui quando que ele foi criado. São informações mais básicas, mas é só para ter um contexto aqui para vocês, tá? Então, o que que acontece aqui? O fluxo que aconteceria seria o seguinte: eu viria aqui, novo documento, faria o upload do documento, escolheria o signatário, né, quem vai assinar esse documento. Por exemplo, eu, como empresa, CodeBuy, tenho aqui um contrato de prestação de serviço seu, por exemplo,
Então eu subiria esse contrato aqui, faria o upload dele, colocaria você como signatário e apertaria em criar. Isso faria uma chamada lá para a Sinafy, tá? Para criar esse documento na Sinafy com dois signatários, sendo eu, CodeBuy, como criador do documento e você como assinante, né, como signatário do documento. E aí eu teria aqui o gerenciamento desse documento aqui. Então eu teria aqui o status, se foi assinado, se não foi. Eu consigo inclusive ver por quem foi assinado. É, enfim, eu teria as informações aqui. Eu vou estar demonstrando para vocês. Agora ele só está criando um documento aqui, tá? Ele só cria no meu banco de dados. Já vou mostrar meu banco de dados, mas é só para vocês verem, ó. Eu fiz o upload, selecionei o signatário e criei. Ele só cria isso aqui, ele não faz mais nada disso. Eu nem tô logado, inclusive, que ele nem salvou aqui eu como criador, tá? Mas deixa eu excluir esse documento aqui e eu já vou mostrar o meu banco de dados para vocês verem como que tá, só para contextualizar melhor para vocês. Eu ainda nem fiz as chamadas com a Sinafy, deixei para fazer junto com vocês, tá? Então, beleza. Aqui eu tenho três tabelas, né? Aliás, duas tabelas diferentes, porque a de usuário ela já vem por padrão, né? Mas enfim, eu tenho a tabela empresa, que eu criei para essa aula, e eu tenho a tabela documento, que eu também criei para essa aula, tá? Essas outras tabelas aqui você ignora, que é de outras aulas. Esse aplicativo eu uso para todas as aulas aí. Enfim, eu criei aqui a tabela empresa, que é tipo para você criar. Vamos supor que eu tenho um ERP e os meus clientes são empresas. Enfim, podem ser qualquer tipo de empresa, não especificamente aqui, não vou especificar nada, mas pode ser a empresa do João, a empresa do Carlos, a empresa do fulano, do ciclano. Beleza, quando eu vou cadastrar essa empresa no meu aplicativo, no meu banco de dados, eu salvo as informações da empresa, razão social, CNPJ, enfim. E aí, aqui na Sinafy, ó, deixa eu entrar aqui, eu vou fazer login com uma conta aqui que eu tenho, deixa eu ver se eu tenho uma conta aqui. Eu queria criar com uma outra. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem como eu criar uma conta aqui. Então, vai ser CodeBuy. Vai ser meu e-mail aqui, ó. Meu e-mail. Uma senha aqui. E criar. Ah, já foi utilizado. Então, beleza. Deixa eu ver se eu consigo fazer login aqui. Com essa conta. Porque eu não estou logada com ela aqui no Google. Mas vou fazer login aqui no Google para demonstrar para vocês. Eu acho que ele vai pedir autenticação, Deixa eu pegar meu celular e confirmar, tá? Vamos confirmar aqui no celular. Então, como eu estou fazendo login com o Google, né? Ele pede confirmação do Gmail, né? Do Google. Beleza. Consegui acessar minha conta e eu já tenho um documento aqui. Então, na Sinafy, você pode trabalhar de duas formas, tá? A forma que a gente vai trabalhar aqui, ela é um pouquinho diferente, pensando em custo e tudo mais, tá bom? Então, deixa eu explicar aqui para vocês como que pode funcionar. Você tem a opção de você criar vários usuários, ou seja, para cada empresa cliente sua, você criar um usuário para você poder manipular ali os documentos, né? Você gerenciar os documentos daquela empresa, enfim, gerar documentos para aquela empresa e etc. Dessa forma, você vai estar criando uma conta para cada empresa cliente sua. Então, aquela conta ela vai ter um limite, ela vai ter que ter um plano, né? Não necessariamente vai ter que ter um plano, mas se ela passar daquele limite, ela vai ter que ter um plano. Enfim, eu acho que. Deixa eu ver aqui, que eu não me atentei. Ah, tá, usuários ilimitados. Então você consegue também estar dessa forma, via API, criando vários usuários, ou seja, um para cada empresa, né? Por exemplo, a empresa do João vai ter o usuário dela, a empresa do fulano vai ter o usuário dele. Só que isso também se torna um pouco mais difícil de você gerenciar via API, por exemplo, né? Porque aí você tem que criar o usuário, tem que obter a chave API daquele usuário, tem que setar o webhook para aquele usuário. Para cada usuário você tem que fazer essas ações. E da forma que a gente vai trabalhar aqui, que é um pouco diferente, ela é um pouco mais fácil, que é com workspaces, ó. Aqui na Sinafy você tem essa parte de workspaces. Então eu tenho meu workspace aqui com o ID dele, ó.
Warner, eu sou o dono, né? Workspace C. Deixa eu acessar ele aqui, ó. Eu vou criar um novo, ó. Vou vir em Workspaces, novo Workspace e vou definir o nome. Workspace Code By, tá? Que seria a minha empresa basicamente. Deixa eu excluir esse aqui. Beleza. Então, deixa eu acessar aqui agora. Estou no Workspace Code By. A gente vai trabalhar dessa forma. A gente vai trabalhar com Workspaces. Workspaces é basicamente tipo projetos ou pastas, enfim. Então, para cada empresa vai ter um Workspace. A empresa do João vai ter um Workspace, a empresa do Carlos vai ter um Workspace. Então, para poder estar gerenciando esses documentos. Então, seria basicamente assim, ó, vem aqui nos workspaces, ó, eu tenho uma nova empresa ali no meu aplicativo, um novo cliente. Vou criar um workspace via API para essa empresa, para poder gerenciar os documentos dessa empresa, porque aí a chave API ela vai ser a mesma, só vai mudar o ID do workspace. Então, isso é mais tranquilo de gerenciar via API também. Então, por exemplo, empresa do João, aí empresa do Carlos, a empresa do Marcos, e assim vai. Então, um workspace desse aqui para cada empresa. Então, eu tenho aqui ó, o Code By, e aí eu uso só uma chave API, que é a chave API da minha conta, que é essa chave API que eu tenho aqui, entendeu? E aí eu gerencio com workspaces, tá? Mas enfim, eu acho que vocês já vão conseguir entender melhor isso. Aqui no painel da Sinafy você pode fazer esse gerenciamento de documentos por aqui também, não precisa ser necessariamente via API, mas se você quiser implementar isso dentro do seu aplicativo, aí precisa ser via API, né? Você pode vir aqui, enviar um documento, colocar o signatário e tudo mais, reenviar para ele, enfim. Então eu já tenho aqui o meu workspace criado, que eu acabei de criar com vocês, ó. Você pode vir aqui, novo workspace. Quando você cria uma conta, você já vem com o workspace criado, então você não precisa criar, né? A não ser se você quiser criar um, renomear e tudo mais. Então, enfim, aqui eu tenho a parte de documentos, onde vai ficar meus documentos, né? Que eu fiz upload e tudo mais. Aqui eu tenho opções de template, para mim criar um template de um documento e tal. Não vou entrar muito em detalhes. Os meus contatos, que são os meus signatários, que eu já criei via API, por exemplo, ou por aqui mesmo, né? Que eu posso criar. Tem como eu personalizar a logo, as cores, que, tipo assim, quando você define um signatário, quando você envia um documento, faz o upload de um documento, ele vai para o criador, que seria eu, né, no caso, a empresa CodeBuy, vai para a empresa, para ela assinar, e vai para o signatário. E quando ele vai para o e-mail, você pode estar personalizando isso aqui. Você pode estar colocando a sua logo, as cores, o nome aqui e tal, enfim, você pode estar aplicando isso no seu workspace. Aí tem aqui algumas personalizações de PDF e tudo mais. A gente vai trabalhar com assinatura, como que eu posso descrever? Ele, tipo assim, não vai ser assinado em si. Você vai confirmar por botão, entendeu? Tipo assim, confirma aqui, botão tá confirmado, e isso com validade jurídica, tá? Eu já vou mostrar para vocês como que fica, tá? Então eu tenho aqui a parte de equipe, né, tal. Aqui eu tenho webhooks, que a gente também vai explorar isso aqui, para a gente poder estar recebendo os eventos aqui dos documentos que a gente faz upload e gerencia, né? Então, beleza, vamos sem enrolação. Você pode estar acessando também aqui, ó, a página da Sinafy e clicando aqui em API, ó. Eu já estou aqui com uma página aberta, ó. E aqui você vai cair na autenticação API da Sinafy, tá? Então, show de bola, vamos que vamos. Vamos aqui no Bubble, vamos até a aba de plugins, API Connector e vamos estar iniciando então as chamadas API para a Sinafy. Opa, eu cliquei errado aqui. A gente vai descer até aqui embaixo, ó. Add another API, para a gente adicionar uma nova API. E aí eu vou definir aqui o nome dessa API como Assinafy. Assinatura, assinatura digital. Beleza? Show de bola. Aqui eu vou adicionar já um cabeçalho aqui no topo da minha chamada, que eu não preciso estar adicionando esse mesmo cabeçalho em cada chamada que eu fizer, porque ele já vai ficar aqui como se fosse por padrão, sabe? Tipo um default. Então, beleza. Então, vou adicionar aqui um que eu sei que na maioria das chamadas precisa, que é o content type, e o value é o application/json, tá? Que é, tipo assim, a gente está informando que a gente vai trabalhar com JSON, vai receber, vai enviar, enfim.
Aqui ele já me dá uma nova chamada por padrão. Eu vou expandir aqui e eu vou definir essa chamada como criar workspace. Então eu vou ter uma chamada aqui para poder criar um workspace. Porque caso uma empresa nova entre no meu aplicativo, se cadastre, enfim, eu quero criar um workspace para ela, né? Então eu vou estar criando essa chamada aqui para a gente estar criando um workspace para uma empresa, por exemplo. Então a gente vai aqui na. Deixa eu fechar essa página aqui da Sinafy e agora a gente vai até aqui na documentação. A gente vai ter aqui, ó, a parte de workspace, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. A gente tem aqui, ó, workspace. E a gente tem aqui a chamada create, né? Então vamos ver o que precisa, ó. Então eu preciso enviar esse header, né? Esse header aqui, ó, content type application/json, que a gente já colocou aqui no topo da chamada, ó. Então a gente tem que enviar esse cabeçalho e tem que enviar authorization, bearer e o access token, que o access token seria, se eu não me engano, a nossa chave de API, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui em cima também, ó, no topo da chamada, que aí eu não preciso ficar repetindo. Então eu vou colocar aqui authorization, aqui na key, né? E aí no value eu vou colocar bearer, né? Better, espaço, e aí a minha chave de API. Vamos pegar ela aqui no painel da Sinafy, ó. Você vem aqui até configurações, vem aqui em API, e aqui eu já tenho uma, mas eu vou gerar uma nova chave API. Eu não lembro a minha senha de acesso. Deixa eu ver se é essa mesmo. Então eu copio aqui a minha chave API. Então eu coloquei better, espaço, e aí eu colo a minha chave API. Beleza? Voltando aqui para a chamada, a gente tem que enviar alguns parâmetros na chamada, no body. Ó. Então a gente tem que enviar nome, primary color, secondary color, que é coisa de personalização. Eu não vou enviar, eu vou deixar por padrão, né? Eu vou enviar, mas eu vou enviar o padrão aqui, tá? Eu posso copiar essa chamada, o curl dela, né? O seu URL, para ela já vir pronta para mim lá, eu não precisar fazer toda ela, mas eu vou fazer toda a mão. Então aqui, ó, deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver. Cadê? Eu entrei aqui em outra coisa, ó. Workspace Create. Então eu tenho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Ele já está com o zoom aplicado. Beleza. Então, create aqui, ó, vai ser uma chamada do tipo post. Então vamos colocar aqui, ó, post. E o meu endpoint, para onde eu devo enviar essa chamada, para onde eu devo enviar os dados, é esse aqui, ó, https api.sinafy.com.br v1/accounts. Então eu colo ele aqui. Beleza. E aí ele está me falando para mim enviar os dois cabeçalhos que a gente já viu aqui, né? E ele está me falando para enviar esse body aqui, ó, esse corpo, né? Então é um com o nome do workspace, a cor primária e a cor secundária. A cor primária e secundária eu vou deixar assim, eu não vou alterar porque eu não quero personalizar. E o nome a gente vai fazer o seguinte, a gente vai, deixa eu dar um zoom aqui, a gente vai deixar ele dinâmico, né? Porque esse nome ele tem que ser dinâmico. Por exemplo, se você quiser colocar o nome da empresa ou do usuário, enfim, então ele tem que ser dinâmico. Então vou vir aqui, ó, vou selecionar tudo, vou apagar e vou abrir e fechar chaves assim, ó. E aí no meio aqui eu vou colocar nome, por exemplo. E assim ele já torna esse parâmetro dinâmico. Eu vou desmarcar o private aqui, porque eu quero que ele apareça lá nos workflows, né? E aí aqui eu posso estar informando por padrão um nome, né? Por padrão para a gente poder testar essa chamada. Eu vou colocar aqui code by test, tá? Deixa eu só tirar esse zoom aqui. Deixar aqui mais ou menos 125, que aí já fica bom para vocês. Então, code by test. Então, parece que a minha chamada já está pronta, a gente já enviou tudo que tem que enviar, chamado tipo post para esse endpoint, com esses cabeçalhos que a gente definiu aqui, ó, no topo da chamada, né? Com esse corpo aqui, com esse body, né? Body. E a gente já está enviando aqui, já abriu e fechou chaves para ele ficar dinâmico. Então, beleza. Com isso, a gente já pode fazer uma chamada de teste. Vamos inicializar a chamada. Vamos aguardar. Beleza, parece que deu certo. Ó, status 200 é sucesso. Então eu posso vir aqui em Show Raw Data,
para a gente poder ver melhor a resposta da API. Então, ele já me deu um ID, ele me deu o nome, que foi o que eu enviei, o primary color, o secondary color, né? Cor primária e secundária, enfim. O que você vai salvar disso aqui seria o ID, né? Porque com esse ID aqui, a gente vai usar esse ID para poder fazer as próximas chamadas. Porque a maioria das chamadas você precisa informar um Workspace ID, né? Para ele saber com qual Workspace ele está trabalhando. Se a gente vir aqui na nossa conta, a gente for em Workspaces, a gente já vai ver os dois Workspaces aqui. O que eu tinha criado aqui e o Code by Test que eu criei via API. Então eu vou deletar ele aqui, que a gente não vai usar. Então essa chamada deu certo, eu vou dar um save aqui. Eu não vou usar essa chamada agora, porque eu já criei lá no painel. Mas você deve fazer ela, você deve utilizar ela para você poder criar o Workspace, tá? Beleza. Agora eu vou criar uma nova chamada, que vai ser o quê? Criar signatário. Então, essa chamada é para você criar o signatário e o criador do documento também, né? Porque o criador do documento, ele também é um signatário, ele também vai assinar o documento. Então, eu preciso criar um signatário para o criador, que seria o CodeBuy, né? A empresa CodeBuy, e para o signatário, que seria o outro assinante do documento, o cliente do CodeBuy, por exemplo. Então, a gente precisa criar esses dois signatários. Então, vamos vir aqui, vamos até assignment, deixa eu ver se é isso mesmo, eu acho que é assim. Então, vamos assignment, create without input. Beleza. Ele pede aqui para a gente enviar para esse endpoint uma chamada post também. Esses dois cabeçalhos, os mesmos que a gente definiu aqui por padrão. Então não vou precisar colocar eles aqui, tá? E aí ele me pede para enviar alguns parâmetros no body também, que é método, os IDs dos signatários, que mais? Quando que expira? Mas espera aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Signer documents, document template assign. User create. Tá. Tá, mas isso aqui é para criar usuários, não é isso aqui que a gente quer. Eu acho que é segment mesmo. Signer documents. Esse aqui é para, deixa eu ver. Signer ID, beleza. Então vamos lá. A segment, cadê? Aqui. Create. A gente precisa informar o quê? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui essa chamada. Tá, eu acho que é essa aqui mesmo. Ah, não, aqui, ó, Signer. É essa daqui, tá certo. Não é a Signet. A Signet é a assinatura, no caso. Signer é essa aqui que a gente precisa criar. Essa aqui que a gente precisa utilizar. Que ele me pede aqui, ó, o nome completo e o e-mail, para ele poder estar criando o signatário, tá certo? Então você vai vir aqui em Signer, nessa aba Signer, Create, e a gente vai fazer essa chamada aqui. Ele me pede os mesmos cabeçalhos que eu enviei na chamada anterior, que a gente já definiu como default, né? Lá na nossa chamada API. Ele me pede aqui Account ID, tá? Account ID, você vai obter aqui, ó. Você vai aqui em... Opa, peraí. Você vai em Workspaces, acessar, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Acho que você precisa criar um documento primeiro, deixa eu só ter certeza. Configurações, Workspace. Não, Account ID, deixa eu... Eu acho que é o ID de Workspace, tá? Deixa eu só ter certeza. Vamos fazer um teste para essa chamada então. Ele me pede para enviar o account ID como parâmetro na URL, tá? Então depois de accounts aqui, ó. Então vamos fazer essa chamada. Ela é do tipo post também, tá? Chamada de criar signatário. Para esse endpoint aqui, ó. Até aqui. Aí depois disso aqui, a gente vai abrir e fechar colchetes, tá? E dentro de colchetes a gente vai definir um parâmetro dinâmico. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, workspace, tá? Que é o que ele pede aqui. Desmarco o private, que a gente quer enviar isso, por acaso, se a gente for enviar lá nos workflows. Defino aqui como action, tá?
porque é uma ação de workflow, né? A gente vai usar no workflow. E aqui em Workspace, eu vou pegar o meu ID de Workspace aqui, ó. Então, vim aqui, meu ID do Workspace Code By, ó, meu ID aqui. Beleza. Colei aqui, show de bola. O que, que ele pede para a gente enviar no body, no corpo da chamada, é esse JSON aqui, ó, contendo o nome completo e o e-mail. Os cabeçalhos são os mesmos que a gente já tem ali. Então, beleza. Vamos colar aqui. Vamos definir esses campos aqui como dinâmicos, né? Então, selecionei, vou abrir e fechar a chave. Nome completo, pode ser, né? Nome completo. E abaixo aqui, ó, mesma coisa. Vamos abrir e fechar chaves, e-mail. Beleza, nome completo, e-mail. Nome completo vou colocar code by. O e-mail é contato.codeby@gmail.com, que é o mesmo da minha conta, tá? Então, beleza. A gente já fez essa chamada aqui, né? Terminou a chamada. É um post para essa URL. Envia o workspace aqui depois da barra, depois de accounts barra, né? A gente envia o ID de workspace que a gente obteve aqui, ó. Vem o workspaces, pega do seu workspace aqui. Beleza. Aqui envia o nome completo do signatário e o e-mail do signatário para onde vai ir esse documento, né? Para ele assinar. Vamos testar a chamada, vamos inicializar. Página não encontrada. Deixa eu ver o que pode ter acontecido aqui. V1 accounts. Rapaz, página não encontrada? Que mensagem é essa? Ah, tem. Ah, tá. Eu não vi o final aqui, ó. Depois do workspace ainda tem barra signers. Então vamos lá. Então aqui, ó, a gente tem aqui o nosso parâmetro dinâmico e aí eu posso colar aqui depois, ó, barra signers. Poxa vida. Então envia tudo certo, tudo certinho, ó. Então ele criou aqui um signer, o ID é esse, o nome é esse, para esse e-mail aqui, se aceitou os termos, né, ele traz aqui. E aí eu já vou copiar esse ID aqui, ó, que esse ID eu vou salvar no meu banco de dados, que é o ID desse signatário aqui, tá? Então vou salvar, vou vir aqui no banco de dados, no user, vou até esse usuário aqui, ó, contato.codeby, e eu já criei também aqui um campo do tipo texto, que é o Signer ID Assinafy. Eu já tinha colocado um de teste aqui, vou colar esse novo aqui, que é o ID de signatário desse e-mail aqui, ó, tá? Beleza, salvei, show de bola. Então eu já mostrei aqui para vocês, né, que eu criei a empresa. E eu também tenho a tabela documentos, né, que é onde documento, que é onde vai salvar as informações de um documento. Então eu salvo o arquivo do documento, o ID do documento, o signatário, o criador do documento, que seria o code by, esse signatário que a gente acabou de criar, assinado por, né, que eu salvo os e-mails aqui, enfim, workspace ID. Então são informações aí que você tem no caminho que você traça para poder gerar esse documento, assinar e tudo mais. E aqui no usuário eu criei isso aqui, ó, Signer ID Assinafy do tipo texto, que é para a gente salvar esse ID de signatário, né? Então eu salvei aqui, ó, o ID de signatário que a gente acabou de criar para esse e-mail aqui, salvei, beleza, depois eu já consigo obter isso. Então, beleza, criei esse signatário, agora eu vou criar outro signatário com o nome Fernando Feyer para esse e-mail aqui, ó, fernando.feyer@gmail.com. Então, vou criar para esse aqui que vai ser o meu signatário. Então, copio esse ID que ele gerou, salvo, venho aqui na minha tabela, né? Como a gente está fazendo tudo manual, eu já tenho esse usuário aqui, ó, fernando.feyer, né? Colo aqui e salvo. Beleza, se eu vir no meu painel, em contatos, eu já tenho esses dois aqui. Então, eu já tenho o que eu acabei de criar e o que eu tinha criado anteriormente, que é o CodeBuy aqui, ó, com os e-mails, né? Aqui ele me mostra os documentos e tal, enfim, consigo editar e tudo mais. Beleza, então a gente já tem essas duas chamadas, a gente já criou os nossos signatários, que eu vou usar para teste, então a gente já tem aqui o workspace, eu só não usei para criar essa porque eu criei manualmente no painel, né? Mas enfim, criar signatário, criar workspace e agora vamos fazer uma chamada para gerar o documento. Então a gente tem aqui, ó,
document, upload and create, tá? Que é para a gente fazer upload e criar esse documento. Então ele me pede aqui, ó, um arquivo de documento, a minha chave API e para essa URL aqui. Ele me pede o account ID, que seria o ID do workspace, como ele está descrevendo aqui, que eu nem tinha visto anteriormente. Minha visão tá ruim. Então, beleza. Ele me pede para enviar assim, ó, um cabeçalho, content type, multipart form data, tá? Que é para quando você envia um arquivo mesmo via API. Então vamos fazer essa chamada. A gente vem aqui, eu vou colocar upload e criar documento. Acho que é isso mesmo. Vou colocar enviar. Enviar e criar documento. Do tipo post, ó. Então é uma chamada do tipo post. Vou enviar para essa URL aqui, ó. Vou copiar toda essa URL aqui para não ter problema dessa vez, né? Vou colar aqui e aqui onde está o ID de workspace, eu apago, abro e fecho colchetes, da mesma forma, coloco aqui workspace, né? Que é para a gente saber que é aqui que vai o nosso ID de workspace. Aí eu desmarco private para a gente poder enviar isso depois. Vou aqui no dashboard e vou obter aqui o meu ID de workspace novamente. Colo aqui. Aqui, use as, eu vou colocar action, né? Porque eu vou usar isso num workflow, por exemplo. E aí, ele não me pede para enviar nenhum body, né? Ele me pede para enviar um arquivo. E também enviar esse cabeçalho aqui. Então, vamos aqui, ó, headers. Vou deixar private, que isso aqui não vai mudar, né? E eu vou colocar aqui, content type, do jeito que ele me informou lá, ó. Content type e o valor aqui, ó, esse aqui, ó. Deixa eu copiar. Multipart barra form data. Beleza. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui em body type, eu vou colocar form data. Deixa eu ver. Isso mesmo, form data, ó. Então, clico, coloco form data. E aí eu coloco aqui, ó, adicionar parâmetro, né? Add parameter. E aí, aqui é o que? É file, ó. Aqui é file, então file. E aí eu desmarco o private aqui. E aí eu marco essa opção aqui, ó, send file. Que aí ele já me permite fazer o upload de um arquivo, ó. Se eu desmarcar, ele vai me pedir para enviar como texto. Se eu marcar essa opção send file, eu consigo enviar um arquivo. Então eu vou fazer o upload aqui de um PDF teste, tá? Esse aqui, ó, PDF exemplo que eu tenho aqui, um PDFzinho comum aí que eu peguei na internet. E a nossa chamada ela já está pronta. Então ela é uma chamada do tipo post para esse endpoint aqui, informando o workspace aqui, ó. Então eu já informei o workspace. Ele pede para enviar esse cabeçalho, content type multipart barra form data. E aí a gente vai enviar como form data, né? O body type a gente define como form data. Aqui é file e o valor é um arquivo, né? Um documento. E aí a gente já pode fazer essa chamada para testar. Então vamos inicializar. Vamos ver o que que vai dar. Então, sucesso, ó, status sucesso 200 e tudo mais. Então ele já me retornou o ID do documento, a conta, né, o workspace desse documento, o nome do documento, o status, ou seja, enviado, o documento original aqui, ó, ele me dá o documento se eu quiser baixar, por exemplo, quantas páginas, enfim. Então ele já me deu todas essas informações aqui, beleza? Então salvei essa chamada de upload e criar documento, já está tudo certo. Se a gente vir aqui no nosso painel, em documentos, a gente já tem esse documento aqui, aguardando preparação, sem nenhum signatário, porque a gente tem que fazer outra chamada para poder adicionar os signatários no documento. Ó, eu posso inclusive fazer o download original, posso visualizar, ó. Então posso visualizar esse PDF aqui, ó, o jeito que ele tá, o jeito que ele foi enviado, né? Sem campos, ó, posso preparar campos aqui de forma manual e tudo mais. Eu vou excluir esse documento para a gente poder estar testando depois via API, tá? Agora,
Adicionar signatários em um documento. Tá, agora a gente tem que adicionar os signatários no documento, tá? Então, para isso, a gente vem aqui, vamos aqui, deixa eu ver, Signer Documents, deixa eu ver se é essa chamada aqui. Não, não é essa chamada aqui, não. Eu acho que vai ser essa assign. Assign, deixa eu ver. Método, IDs de signatário, mensagem, inspiração. Deixa eu ver se é essa daqui. Não tenho certeza, deixa eu ver. Autorização. Signer documento, deixa eu ver aqui. Essa sign aqui, eu acho que é essa chamada aqui mesmo, ó. É essa chamada aqui mesmo, ó. Aqui você envia o ID do documento e aqui você envia os IDs de signatário, ó. Beleza. Aqui é a inspiração, né? A expiração, quando que expira essa assinatura, tá? Ele informa até o formato aqui de quando é para expirar, né? Beleza, então vamos fazer essa chamada aqui. Então, adicionar signatários a um. Deixa eu colocar. A um documento, né? Beleza? Chamada do tipo post, ó. Tipo post. Para esse endpoint aqui. Então, vamos copiar até o final, novamente, para não ter problemas. Fechou. Vamos colar aqui esse endpoint. E aqui nesse ID a gente apaga, né? Abre e fecha colchetes. E aqui, document ID, que vai ser o ID do documento, né? Que a gente deve enviar aqui. Beleza. Para isso a gente tem que usar essa chamada aqui, ó, enviar e criar o documento, obtém o ID do documento e cola aqui, né? E aí a gente pode estar informando aqui os signatários, né? Para a gente poder estar enviando os signatários, a gente vai enviar esse bar aqui, ó, esse JSON. Então eu colo aqui, beleza? Certinho. Deixa eu só ver aqui. Bom, é só isso mesmo. Só isso mesmo que ele pede, ó. Como obrigatório. Ele vai retornar isso aqui pra gente. Então, beleza. Eu vou usar essa chamada aqui para criar um novo documento para mim poder obter o ID, né? Então, beleza, criou aqui. Vou obter esse ID de documento. Deixa eu só conferir se ele criou aqui. Tá aqui, criou, beleza. Pego esse ID de documento e colo aqui. Então, agora a gente vai atribuir signatários a esse documento. Então, a gente tem que atribuir dois signatários, tá? Para isso, a gente abre e fecha chaves e coloca aqui signatários. Tem que ser separado por vírgula, tá? Então você vai colocar aqui signer 1, né? Vírgula, espaço, signer 2 e assim por diante. Você vai colocando o ID de signatário de cada signatário. Aqui eu coloco uma expiração. Eu vou colocar isso aqui como dinâmico também. Expiration. Vou colocar aqui, ó, 26, sei lá, 2026, 1 de 1 de 2026. Não sei se pode colocar uma data tão longa, enfim. Mas enfim, vamos lá. Signatários, eu tenho que enviar o ID de cada signatário. Então eu vou enviar aqui o ID do contato.codeby, né? Que é aquele que eu criei e salvei. Então vou colocar ele aqui, vírgula, espaço. E aí eu coloco o ID desse signatário aqui, Fernando.feir, né? Que a gente também criou. Então vem aqui, ó, dei vírgula, espaço, aqui, e aí eu colo esse outro ID aqui, beleza? Show de bola. Tá, então a nossa chamada está pronta. A gente enviou o ID do documento, colocou as informações aqui dos signatários, a expiração e tudo mais, e vamos testar essa chamada agora. Então inicializei a chamada, ID de signatário inválido.
A gente enviou certo aqui, não sei por quê. Deixa eu só pegar isso aqui, copiar e enviar manualmente, sem ser dinâmico, pra gente ver. Deixa eu ver, vou enviar. Deixa eu ver como que tem que enviar, ó. Ah, eu acho que tem que ser entre aspas cada um. Então esse aqui entre aspas, vírgula, e esse aqui, ó. Opa, caramba. E esse aqui entre aspas também. Então enviei, parece que vai dar certo. Beleza, então deu certo. Era as aspas, tá? Então você tem que colocar entre aspas. Eu já vou mostrar para vocês. Beleza, ó. Contato code by, Fernando Fer, code by, beleza, tudo certo. Vamos colocar isso aqui então. Vamos colocar isso aqui então como dinâmico. Signers. Opa, signers. Pode ser só signers assim. E aí envia isso aqui. Beleza. Deixa eu ver aqui. Então seria assim, na verdade, ó. Tira essas aspas aqui, ó, e deixa assim. Aí você envia aqui, ó. Aspas. Aí aqui no final, antes da vírgula, ó, aspas. Aí aqui no outro, aspas. E aqui, aspas. Eu vou pegar e vou criar outro documento. Aqui, vou obter o ID dele. Vou colar aqui e vou testar pra gente ver se vai funcionar. Pelo jeito já funcionou. Tá demorando, então provavelmente já funcionou. Então já setou aqui esses dois signatários, ó. Tenho dois documentos aqui agora, vamos atualizar a página. Ó, tá aguardando a assinatura. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo acessar meu Gmail aqui. Pra gente ver se já caiu aqui. Ó, já veio aqui, ó. Então já veio o código aqui pra mim. Se eu assinar, ó, vou copiar esse ID. Vou abrir o documento, vou colar aqui e vou acessar. Eu aceito, ver documento. Aí tá aqui e eu vou assinar o documento. Assinatura feita com sucesso. Se eu voltar aqui no painel, ó. Deixa eu atualizar aqui. Deixa eu ver se é esse. Aqui, ó. Uma de duas assinaturas, ó. Então, o Fernando aqui ele já constou como assinado, tá? Então é isso mesmo. Deixa eu ver aqui se eu consigo excluir isso. Eu acho que eu não vou conseguir porque já tem um assinado, né? Deixa eu ver. Deu certo. Então, beleza. Acho que só se os dois assinarem não dá. Então, beleza. A gente já conseguiu fazer essa chamada para setar os signatários de um documento. Então, basicamente são essas as chamadas principais que a gente precisa. A gente precisa criar primeiro um workspace para a empresa, né, para o usuário, para o criador do documento. Precisa criar um signatário para o assinante e para o criador. A gente precisa fazer o upload de um documento, né, enviar o documento. E a gente precisa setar signatários para esse documento, o criador e o signatário. Então, beleza. Eu vou criar um documento aqui agora de teste, ó. Deixa eu só complementar aqui. Quando eu criar esse documento, então, eu quero, além de criar ele no meu banco de dados, salvar as informações aqui, eu quero também, deixa eu ver aqui, quero também fazer uma chamada API aqui, ó. Deixa eu ver se ela já aparece aqui pra gente. Assinafy, ó. Assinafy, como eu já tenho o workspace criado e o signatário, eu só vou usar essa daqui para enviar e criar documento, né? E aí eu tenho que deixar essa outra chamada aqui como action também, ó, para adicionar signatários. E aí, beleza. Então vai criar o documento com o, o arquivo que eu tenho no File Uploader. O workspace é o workspace do usuário logado, ó. É current user, empresa, workspace ID, que eu já atrelei, né? E aí eu vou ter aqui para setar os signatários a esse documento. Então vamos lá, aqui, ó. Aqui, assinatura digital, adicionar signatários a um documento. Esse documento ID vai ser o resultado do primeiro passo. Não, do primeiro passo não. Do segundo passo, ID.
expiration. Isso aqui eu vou colocar current date and time mais 30 dias. E aí eu formato ele aqui do jeito que pede lá na API, né? Então é dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui. Então, o ano, o mês e o dia separados por hífen, né? Então vamos lá. Coloco aqui custom, aí vai ser YYYMMDD. Dessa forma aqui. Então eu coloquei para daqui 30 dias, por exemplo. E os signatários vão ser esses dois aqui. Eu vou dar um Ctrl X aqui para apagar. Vou colocar dinâmico, do tipo arbitrary text. Vou colar aqui. E aí, nesse primeiro, eu coloco o current user signer. E nesse outro aqui, eu coloco o que o usuário definir lá, né? Que seria esse aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Que seria o signatário que ele definir aqui, né? Então vai ser o search box, nome do signatário, isValue, e eu pego o Signer ID. Beleza, dessa forma ele vai criar o documento e ele vai setar os signatários. Ó. Então eu não tenho aqui nenhum documento no painel, vou criar um diretamente aqui via API. Então vou novo documento, vou fazer o upload aqui, né? Cadê? Ó, fiz o upload, vou selecionar o meu signatário, que é o Fernando Feyer, e vou criar. Então tá carregando, ó. Ele deu um erro aqui. O ID de signatário não pode ficar em branco. Eu acho que ele não. Eu acho é que o. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Search box. Deixa eu só conferir se tá certinho. Ó. User. O ID de signatário tá aqui. Contato code by. O ID de signatário tá aqui. É que eu acho que. Deixa eu ver. Ele não tá conseguindo obter. Não sei o motivo. Ah, tá. Já sei o motivo sim. Eu não tô logado. Aí é complicado, né? Vamos excluir esse documento aqui, tanto do painel como desse outro painel aqui, que ele deve ter criado, ó, criou. Então vamos excluir. E eu vou fazer o login aqui com essa, entre aspas, empresa aqui, né? Beleza, fiz o login aqui. Opa, atualizei a página errada ainda. Beleza. Tá carregando aqui, que eu atualizei a página. Vamos aguardar. Ele pediu para me atualizar, não sei por que motivo, mas beleza. Vamos fazer o upload aqui desse documento novamente, desse documento exemplo. Vamos selecionar aqui o signatário e vamos criar. Ó, agora ele criou aqui comigo, então estou logado, tá certo. Tá carregando e criou. Se a gente vir no painel, atualizar a página, a gente já tem aqui esse documento. Ó, aguardou duas assinaturas, Code by Fernando Feyer, né? Que foi os dois signatários que eu coloquei lá. Então, deu certinho. Agora, a gente precisa receber essas informações aqui via webhook, né? Para a gente saber se esse documento ele foi assinado ou não. Ó, ele está com status pendente aqui porque ele não foi assinado ainda, né? Só que isso aqui só vai mudar se a gente receber isso nos webhooks, no back-end, e fazer essas alterações. Então vamos aqui no back-end workflow. Beleza, vamos criar um novo back-end workflow aqui. Vai ser API workflow, né? E eu vou colocar aqui assinafy. Marco essas três opções aqui para ignorar regras de privacidade, expor publicamente e tudo mais. Beleza. Aqui eu vou colocar detect request data, vou colocar detect data e vou copiar isso aqui. Aqui no painel da Sinafy, se eu vir em configurações, ou melhor, personalizar, eu tenho aqui webhooks. E aí ele me pede a URL aqui, ó. Então vou colocar minha URL, vou colocar o meu e-mail, que é esse aqui. Deixa com initialize, né? E aí eu vou marcar, deixa eu ver qual opções. Documento pronto, documento preparado, documento foi upload, signed document, viewed. Eu acho que é para ser esse aqui, que é para dizer que o signatário assinou o documento. Então vamos marcar essa opção, vamos salvar o webhook. Beleza.
Como a gente não tem uma chamada de teste para a gente poder inicializar o webhook, deixa eu ver aqui como que a gente pode fazer isso então. Bom, para a gente poder fazer isso, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar ele escutando aqui, vou no meu e-mail e eu vou assinar esse outro documento que a gente criou agora por último. Então vamos aqui, vou abrir, vou acessar e vou assinar. Vamos ver se a gente recebeu aqui. Boa! Recebemos aqui todas as informações então. Então vou mostrar aqui para vocês, ó. Recebi a origem, de onde foi assinado, né? Informações do dispositivo do usuário, o nome completo do signatário, né? De quem assinou, o ID dele. Então aqui, ó, objeto, vem todas as informações do documento, os signatários do documento. E aí, descendo um pouco mais, signers, né? Que são os signatários, temos dois. E aí a gente tem esse campo aqui, ó, completed. Ou seja, se for quem completou, né? Quem assinou ou não. Aqui, como eu assinei como Fernando, ó, ele já contou aqui. E aqui no outro que não assinou, ele tá false. Então quer dizer que não. Ó, e inclusive ele me dá até a conta, ó. Completed count. No objeto aqui no campo summary. Aí descendo mais, ele me dá mais algumas informações. Então a gente. Ah, inclusive ele me dá aqui o download, ó. Download URL e tal. Original, thumbnail, enfim. A gente precisa dessa informação para saber quem assinou, se os dois assinaram, ó, signer count, completed count. Essas duas informações aqui são importantes para a gente saber se foi assinado ou não. Então vou salvar essas informações, volto no painel aqui, tiro o initialize e a barra e agora eu salvo aqui. Como a gente já inicializou, já salvou, já tem os dados aqui. Agora a gente vai fazer as outras ações. A gente vai dar um make changes, né? No Vamos fazer uma busca pelos documentos que a gente quer dizer se um documento ele foi assinado ou não. E aí vai ser o primeiro item, né? Só que aí eu vou fazer um filtro, cujo o document ID é igual a, inclusive eu não sei se eu salvei o document ID lá, mas eu acho que sim. Deixa eu ver aqui, que eu criei aqui o documento, deixa eu ver se salvou aqui. Document ID não salvou, ó. Eu não coloquei para salvar isso, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Criar documento. Não, ele está vazio. Então, depois dessa chamada aqui para enviar o documento, criar e tal, eu tenho que modificar o documento do primeiro passo, o campo Document ID, eu tenho que pegar aqui do segundo passo o ID, para a gente poder armazenar. Mas eu acho que, como eu já tenho esse dado aqui, eu acho, ó, eu tenho aqui, ó, eu vou eu mesmo colocar ele aqui, tá? Pra gente poder prosseguir, não ter que recriar tudo de novo, então eu vou colar ele aqui, tá? Finge que salvou. Volto no meu back-end, então eu vou pegar o request data, e aí deixa eu só ver qual que era o document ID aqui, tá? Então, object, account, template, object ID. Então vai ser esse aqui. Deixa eu só ter certeza, é isso mesmo. Ó. Então vai ser o object ID. Deixa eu ver, então vai ser o request data, object ID. Beleza. Então o ID do documento, né, o document ID tem que ser tem que ser igual a esse aqui. E aí, assinado, o assinado ele só vai ser sim se o que? Se o request data, deixa eu ver, o summary, cadê? Summary, signers complete, ó, o signer count is, ou melhor, o signer, o summary, signer completed is o signer count. Ou seja, se todas as assinaturas, né, as assinaturas completas forem o total de assinaturas desse documento, então quer dizer que ele vai estar assinado. Então eu vou colocar aqui, ó, deixa eu ver, é o summary, né, signer count. Ou seja, se o, as assinaturas completas, né, as assinaturas completas, completadas, né, forem o total de assinaturas desse documento, então quer dizer que ele está assinado. E aí, deixa eu ver, já tem um já assinado, né? Então, ele não vai estar aqui
ele não vai estar aqui como assinado, né? Porque ele só vai estar quando tiver sim. E para ele estar sim, isso aqui tem que valer. Então eu tenho que assinar aqui como o code by, né? No caso. Deixa eu ver se eu consigo acessar esse meu e-mail aqui para a gente poder testar. Então, fazer login aqui como o contato.codeby, que é esse e-mail que a gente usou lá. Beleza. Aqui, ó, já recebi aqui as notificações. Beleza, vou copiar o código, vou abrir o documento, vou colar aqui, vou acessar. Opa, tá inválida a credencial, acho que eu peguei o código errado. É esse aqui, ó, 684.208. Fecho, abrir documento, colo, show, aceito, ver documento e eu posso assinar. Mas antes disso, vamos ver aqui. Vamos voltar aqui no nosso painel. Se eu assinar lá, isso aqui tem que mudar então para assinado. Então vamos lá e vou assinar documento. Volto aqui e assinado, galera. É isso aí, a gente recebeu certinho. Ele obteve o documento lá no banco de dados, né? A gente filtrou lá, obteve os documentos, filtrou pelo ID do documento que ele mandou para a gente via webhook, e a gente fez lá a condição que se os completados fossem a quantia total de signatários, então esse documento estava assinado. Então, é isso aí. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Eu vou mostrar aqui para vocês agora como que fica o documento depois de assinado. Ele já está aqui assinado. Posso visualizar ele aqui. Eu posso fazer o download dele assinado ou original. Vou fazer o download assinado aqui. Eu vou colocar aqui documento assinado. Tá. Aí eu vou abrir ele aqui para vocês verem. Ó como que ele vem. Ele vem todas as informações aqui, ó. O IP, se o e-mail está verificado, enfim, para você ter credibilidade na assinatura do documento, tá? Então isso aqui vai dar credibilidade para o seu documento aqui para dizer que ele foi assinado digitalmente, que é um certificado de assinatura digital, basicamente. Você pode ir no site da Sinafy com o ID aqui e, e verificar. Eu acho que no site da ICP também, ICP Brasil, e verificar e vai estar lá tudo certo. Enfim, e você também tem uma chamada aqui, ó, na documentação, que é para você aqui, ó, em Document Download. Aí você tem essa chamada de download aqui, que você pode estar fazendo o download do documento assinado ou original, né? E aí você faz o download e pode estar enviando aí, deixando disponível para download no seu aplicativo. Ó, aqui, ó, download. Você pode estar deixando o original e o assinado para download aí no seu aplicativo. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Se tiver dúvidas, deixe nos comentários ou entra na nossa comunidade do WhatsApp, que o link está aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Acessando o link aí do primeiro comentário ou da descrição, você vai cair nessa página aqui, ó. E aí você clica aqui no grupo de WhatsApp, que você vai ser redirecionado para entrar na nossa comunidade lá no WhatsApp gratuitamente, tá? E você também tem aqui a lista de espera do nosso curso, né, da nossa comunidade que a gente está lançando aí. Ainda não está pronta. Muita gente me pediu aí. Eu estou lançando, em breve vai estar aí para vocês, tá? Então você pode estar entrando na lista de espera para poder receber em primeira mão aí esse acesso. Beleza? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Valeu.